por meio da sua vida. Uma das áreas em que o pastor Daniel atua fortemente é na área de famílias, e ele vai falar aos nossos corações nessa noite. Enquanto isso, as crianças podem sair para o seu momento especial, e nós vamos orar com a minha esposa, Fernanda, para iniciarmos a mensagem dessa noite, e que a igreja seja edificada por meio da sua vida, pastor Daniel. Amém. Senhor, obrigada, Deus, por esse dia. Obrigada pela oportunidade de te conhecer, de aprender mais de ti, Senhor. Pai, venho pedir para que o Senhor use a vida do pastor Daniel, que o Senhor coloque as tuas palavras na boca dele, Senhor, e que alcance os nossos corações. Que saiamos daqui cheios, mais cheios de ti, Senhor. Que os nossos corações transbordem, ó Pai, das tuas ricas bênçãos para as nossas famílias, para os nossos amigos. Que realmente saiamos daqui, Senhor, ansiando, Deus, te conhecer mais e aprender mais de ti, Senhor, e falar mais de ti para todos ao nosso redor. Obrigada por essa oportunidade, Pai. Em nome de Cristo, que agradeço pela vida de cada irmão que está aqui hoje. Amém. Amém. Deixa o relógio aqui. Boa noite a todos. Graça e paz, é uma honra estar aqui na PIB, uma honra estar com meu irmão, pastor Segundo. Para mim é o irmão mais velho que eu não tive. É brincadeira, ele é bem mais novo que eu. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Segundo, a esposa Fernanda estou conhecendo hoje. Nós sempre, quando saímos, ele sempre fala da esposa, fala da bebê e fala da linda igreja que Deus tem confiado a ele neste lugar. E de fato é uma igreja muito bonita, uma igreja alegre, uma igreja sadia. A gente sente a presença de Deus aqui neste lugar, não é? Quero louvar a Deus pela vida do pastor Marcos, que está me acompanhando hoje. Não sabia que ele era conhecido como pastor Cabeça. Eu vou ajudar os irmãos a divulgar isso. Prometo, chegando na plenitude da fé, eu já vou colocar lá no hall de pastores. E nós vamos nos alegrar com isso ainda hoje. Amém? Trago um abraço da minha esposa, minha esposa Priscila. Estamos casados há 14 anos. Hoje é o aniversário da minha filha linda Ágata. Ela tem 12 anos de idade. Fez aniversário hoje, saí para almoçar com ela. E minha esposa agora está jantando com ela, para a gente dividir aí o dia, já que eu tinha um compromisso tão importante aqui com o pastor Segundo, esse homem de Deus, que esteve lá na igreja Plenitude da Fé, pregando a palavra do Senhor, e depois que ele foi lá eu consegui ter aí quase toda a minha agenda livre, porque ninguém quer me ouvir mais lá na Plenitude da Fé, eles querem só que o pastor Segundo retorne para lá. Eu estou feliz de estar na Igreja Batista, sou filho de pastor desde que nasci. Meu pai hoje está com 40 anos de ministério. E eu nasci dentro de uma igreja batista. Eu fui apresentado a Deus numa igreja batista. Então, acho que o bom filho a casa torna. Estou feliz de estar aqui. E feliz de poder servir ao mesmo Deus que os meus irmãos aqui. Feliz também de estar cultuando hoje, que era uma promessa antiga, junto com o pai do pastor Marcos, a mãe do pastor Marcos, que faz a melhor feijoada do mundo. É aquela senhorinha ali, pastor Segundo. O Chico e a irmã Maria. Quando o senhor quiser uma boa feijoada, está ali em Brás Cubas. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu não vou me estender, embora o pastor me dê 1h40, eu acho que é muito. Então eu prometo encerrar o quanto antes. Estou feliz de ver aqui os filhos da nossa irmã Edileuza, não é? Genro, que também sempre estão aí ajudando os nossos irmãos, alguns eu já conheço também. Eu preparei aqui para vocês algo para ser colocado no nosso Data Show, para que vocês acompanhem e, com certeza, juntos vamos ser edificados por Deus, vamos ser alimentados por Deus. Falar de família é um dever do pastor. O pastor, ele precisa não só falar, mas ele precisa também viver em família e ter a graça de Deus de ter uma família exemplar, debaixo da graça de Deus, debaixo da unção de Deus.
E eu tenho a alegria de ter aprendido muito sobre família, não só como seminarista ou como pastor, buscando conhecimento através de teoria. O maior ensinador sobre família para mim foi meu próprio pai. Eu tenho a alegria de nunca ter visto meu pai falar um palavrão dentro de casa. Eu tenho a alegria de nunca ter presenciado o meu pai brigando com minha mãe. Eu tenho a alegria de nunca ver meu pai com um copo de bebida alcoólica na mão. Então, eu aprendi muito com meu pai. Eu aprendi o que é educar filhos com meu pai, que hoje é pai de 3 filhos pastores, 2 filhos músicos, todos criados dentro da casa de Deus. E eu aprendi algumas coisas com ele, eu gostaria de repartir com vocês aqui em pouco tempo que tenho, e o nome do Senhor será glorificado nessa noite. Amém? Você pode, por gentileza, colocar no Data Show, o irmão? Já está aí o pendrive, não? Já está aí, Marcos? Então providencie para a gente. O pastor Segundo tem sido um apoiador do reino de Deus aqui nessa cidade. Chegou numa boa hora, no momento em que nós orávamos para que Deus enviasse apoiadores para o reino de Deus nessa cidade. Pessoas que tivessem a visão além das 4 paredes da igreja. E é assim que é o pastor Segundo. Ele tem um coração na obra de Deus, tem um coração no reino, o coração dentro da obra do Senhor. Então, para mim, foi um privilégio, há 1 ano e meio atrás, talvez 2 anos, logo que ele chegou, vim aqui conhecê-lo e saí daqui satisfeito, porque ganhei, além de um irmão, ganhei também um amigo, que a gente pode sempre aí, que possível, sair junto, conversar um pouco, orar um pouco, brincar um pouco, porque o pastor também precisa disso. Amém? Abra sua Bíblia comigo enquanto os irmãos se acham lá em cima, no Salmos 127, 1. Salmos 127, 1. Salmos de número 127, 1. Podemos ler? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Espírito Santo, que bom que o Senhor está aqui, que bom que a sua presença é real neste lugar. Sinto a tua graça nesta igreja. Obrigado pela vida do pastor Segundo, sua esposa. Obrigado por esta igreja ter me recebido tão bem. Espero poder, Senhor, ser um instrumento teu para a ministração do teu reino neste lugar, em nome de Jesus. Amém. É curioso falar sobre família e não passar pelo fato de que existem muitas famílias que ainda estão teimando em não construir uma família, por achar que a família simplesmente é construída no momento em que você se dá ao casamento, no momento em que você tem os seus filhos, enfim. Eu estava pensando nessa tarde sobre isso, e eu cheguei à conclusão que existem casas cheias que ainda não são famílias. E que nem sempre o mesmo sobrenome significa ter família, ou significa que a família cresceu porque eu tenho filhos e netos, enfim. Então eu descobri que ter uma família, edificar uma família, é um ato contínuo de construção, que eu preciso me dedicar nesse projeto, que eu preciso dar tempo a isso, eu preciso me comprometer com isso, eu preciso amar, para que de fato eu possa um dia dizer, eu tenho minha família, e eu e a minha família servimos ao Senhor Jesus, eu e minha família caminhamos com Jesus, andamos com Jesus. E pensando nisso, eu entendi que não existe outro meio de se ter família, ou constituir família, construir família, sem a ajuda do Espírito Santo. Sem a ajuda do fruto do Espírito Santo em nós. Sem manifestar em nossa casa essa particularidade do fruto do Espírito
em edificar a nossa casa, em colocar a nossa família dentro de um padrão de amor, dentro de um padrão de longanimidade, de benignidade, dentro de exercer um padrão dentro de casa de educação, de formação e de apreço ao nosso casamento, dentro daquilo que Deus, pode passar, Marcos, por favor, que Deus constitui para nós, entrega para nós, a repartir com os nossos. Eu fiquei alarmado há um tempo atrás, quando eu vi uma história dizendo que uma família cristã, em pleno sábado, vivia uma guerra tremenda em casa. E pai brigando com o filho, e filho brigando com o pai, esposo não entendendo a esposa e vice-versa. E era uma contenda tão grande naquela casa. E passada uma semana, passava 2, 3, 4 semanas, e aquela casa vivia naquela tormenta terrível. E curioso que no muro daquela casa tinha uma expressão dita: essa casa pertence ao Senhor Jesus. Esta casa é do Senhor Jesus. E diz a história que no final da noite, um dia os vizinhos já chateados com aquela contenda, com aquela confusão toda, pintaram o muro daquela casa enquanto a família dormia, e eles escreveram embaixo daquela frase: essa casa pertence ao Senhor Jesus. Eles escreveram nitidamente: ela pertence ao Senhor Jesus, mas está alugada para o inimigo. Ela pertence ao Senhor Jesus, mas o inimigo está possuindo essa casa. A família precisa ser preservada debaixo da graça de Deus. Ela precisa manifestar o amor de Deus, porque é na família que nós manifestamos a presença de Deus e conseguimos alcançar pessoas para a glória do nome do Senhor. Então nós precisamos ter em nós Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, é bondade, é fé, é mansidão, é temperança. A família cristã precisa estar preservada debaixo desses princípios, para que manifeste a graça de Deus, para que manifeste a presença de Deus. Como eu construo minha família? Com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda do fruto do Espírito Santo. Segundo, por favor, pode passar. Eu construo minha família debaixo de uma comunicação de amor. Em Efésios capítulo 4:15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Eu aprendi algo muito importante. Você precisa manifestar a verdade, e na verdade você pode dizer tudo desde que tenha amor em sua palavra. Desde que você manifeste o amor na sua palavra, você precisa dizer a verdade aos seus filhos, mas essa verdade tem que ser dita com amor. Você precisa dizer a verdade para o seu marido, para a sua esposa, mas essa verdade tem que ser dita em amor. Os filhos precisam honrar seus pais em amor. O amor, ele dosa, ele faz com que eu ouça a verdade e eu não me oprima através daquilo que eu ouvi, ou não tenho uma reação, uma atitude que me afaste de corrigir os meus passos. Eu preciso amar, eu preciso manifestar o amor. Provérbios 16:24, as palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Todo pastor, ele também é um exortador da igreja. Eu não venho aqui exortar a igreja, vocês têm um pastor de vocês. Mas o pastor, o bom exortador, é aquele que exorta em amor. Existem cultos que eu fui dos meus pastores exortando a igreja, e eu me lembro até hoje que nós, entre aspas, apanhávamos rindo o culto todo. E eles puxavam as nossas orelhas e nós ríamos daquilo, e nós nos deleitávamos naquilo, mas no fundo nós éramos corrigidos, porque a correção vinha em amor, a correção vinha em graça. Eu sei que vocês têm sido amados aqui, e esse mesmo amor que o pastor de vocês manifesta na correção do ministério, na exortação das famílias, na orientação das famílias, precisa ser multiplicado e transferido dentro da sua casa. Tudo em amor. Quando você fala em amor, os seus filhos ouvem. Quando você fala em amor, seu marido entende. Quando você fala em amor, sua esposa entende. E a graça de Deus vai direcionando vocês em amor. Eu quero
começar por esses 2 princípios. Que essa semana o Espírito Santo esteja ajudando vocês a manifestar bondade, benignidade, temperança, mansidão, fé, longanimidade, benignidade e amor. E que o amor possa ser a dose exata da transformação da sua família. É no abraço, não só no dia do abraço. É o beijo não só no dia do namorado ou da namorada. Ou carinho só no dia dos pais ou só no dia das mães. Mas que o amor seja manifesto todos os dias, para que a graça de Deus esteja no lar de vocês. Continua para mim, por favor. Eu quero falar um pouquinho sobre a comunicação. E é aqui que eu vou ficar e eu vou me estender um pouco neste ponto. Se eu tiver a graça do Espírito Santo, e se eu tiver o amor predominando em tudo que eu fizer dentro da minha casa, o terceiro passo é simples, é a comunicação. Eu preciso comunicar aquilo que eu necessito ou que eu vejo de importância para uma transformação dentro da minha casa, para uma construção dentro da minha casa. E comunicação nada mais é do que o fato, ou ato, ou efeito de comunicar, que é de emitir, transmitir e receber mensagens. Talvez alguém aqui já comece a pensar, poxa, eu sei o que é isso. Isso se chama WhatsApp, pastor. Não, isso não é WhatsApp, isso é comunicação. É o ato de transmitir e de receber mensagem. Continue comigo ali, por favor. É a capacidade de trocar ou discutir ideias, de dialogar, de conversar, com vista ao bom entendimento entre as pessoas. Aí eu chego à conclusão que a comunicação é o sonho de muitas famílias brasileiras. E até mesmo de muitas famílias dentro da igreja. Eu fico curioso quando uma família me procura para conversar sobre o casamento. Alguns sentam no meu gabinete e passam horas falando. E às vezes eu olho para a esposa e digo, o que está acontecendo? O que você tem para dizer? E ela fala, e fala muito, e fala muito bem. E ele ouve o que ela fala. E depois dela falar muito, eu peço para que ele também tenha liberdade, eu quero ouvir o lado dele. Então ele fala e fala muito também, fala muito bem. E alguns casos se resolvem ali na mesa sem que eu precise falar. Eles encontraram um meio de se comunicar. E a única maneira de ter a comunicação dentro dessa casa, a única maneira da esposa ouvir o esposo ouvir a esposa, nesse caso, foi a presença do pastor. Que bom seria que tivéssemos vários pastores para ficar um em cada casa, para que as pessoas pudessem falar e o outro pudesse ouvir. O fato da presença do pastor foi fundamental para que esta família, este casal, tivesse uma boa comunicação. Às vezes o que está faltando na sua casa é só comunicação. O respeito para que haja comunicação. O entendimento do que é comunicar-se. Compreender a importância de ouvir um filho, por exemplo. Há um tempo atrás, um menino estava muito chateado, porque o pai colocou ele em muitos cursos. E ele fazia curso de tudo. E o pai o colocou para fazer curso pensando na sua capacitação, mas eu acredito também que pensando numa forma de ocupar o filho, para ter o dia todo livre para trabalhar. Então o pai trabalhava muito, um advogado bem-sucedido, e um dia o menino não teve aula em alguns cursos e ficou em casa. E o menino dizia para o pai, pai, eu quero falar com o senhor. Eu preciso falar com o senhor. E o pai dizia, filho, depois eu falo com você, deixa eu terminar isso aqui, depois eu falo com você. E o menino insistindo, pai, eu preciso falar com o senhor. E o pai dizendo, olha, eu tenho essa questão ainda para resolver, eu tenho este outro problema para solucionar. E diz a história que passou o dia todo, e o menino insistindo, eu quero falar com o senhor, eu quero falar com o senhor. E o pai não dava atenção. E o menino perguntou para o pai, pai, eu preciso saber quanto é que o senhor ganha por hora. E o pai fez uma conta, achou engraçada a pergunta do menino e passou para ele um valor daquilo que ele ganhava por hora. O menino pegou o valor em hora e dividiu em minutos.
O menino saiu correndo para dentro do seu quarto, ele quebrou o cofre dele. Ele tirou a mesada dele e levou até a sala e entregou para o pai e disse: pai, eu tenho 7 minutos de dinheiro, eu preciso falar com o senhor. Eu preciso conversar com o senhor. Às vezes nós não temos observado a necessidade da nossa família. Faço uma pergunta para nós aqui hoje. Você sabe exatamente o que o seu filho pensa? Você sabe o que a sua esposa quer? O que o seu esposo precisa? Se você não se comunicar com ele, você não vai conseguir saber. E lamento se você demorar muito. Um dia você vai ter interesse em saber, mas não vai ter mais família. Um dia você vai ter interesse em saber o que ele pensa, mas já vai ser tarde demais. Se você não começar isso hoje, se você não renunciar um pouco desse sentimento de busca, de possuir e de ter, que está te atormentando, para uma dedicação com a sua família, infelizmente você vai perder. Eu venho como um ministrador de Deus, dizer que se você se posicionar hoje, o seu filho será diferente, sua família será diferente. Este ano, sua casa será uma casa de oração, será uma casa abençoada. Passa para mim, por favor. Continue. Para eu me comunicar o que eu preciso ouvir. Ouvir é necessário. Esse ouvir não é de escutar, esse ouvir é de compreender. Eu preciso compreender. Eu preciso entender. Às vezes o marido ouve, ele não escuta. Até uma dica para as irmãs. Geralmente isso acontece logo que ele chega em casa. Todo marido que chega em algum lugar, até ele se ambientar, ele não está ouvindo, ele está escutando. Então vou até dar uma dica para as irmãs. Quando seu marido chegar, espere um pouco. Quem sabe 30 minutos, 20 minutos. Alguns um pouco mais, alguns um pouco menos. Porque quando o marido põe o pé em casa e você fala: bem, eu tenho um monte de coisa para te dizer. Você pode dizer um monte, ele não vai entender absolutamente nenhuma delas. Isso vai gerar uma certa confusão, porque você depois vai cobrá-lo daquilo que você já falou e ele vai dizer: eu não ouvi isso. Eu não entendi isso. Porque ele ainda não está pronto para ouvir, ele não está pronto para entender, ele está pronto só para escutar. Ele precisa chegar em casa, ele precisa ter o seu tempo de ambientação. E às vezes acontece assim, ele senta no sofá, põe o pé na mesinha e fica no controle remoto, para cima e para baixo, não assistindo absolutamente nada, só passando os canais, para que ele comece a imaginar onde ele está primeiro. Onde é que eu estou? Será que eu cheguei? Será que eu não cheguei? Estou em casa ou estou no trabalho? Então é um momento de ambientação dele. A esposa não tem essa necessidade. Mas é necessário você entender as diferenças para que você possa falar e o outro lado compreender. Para que você possa se comunicar e a comunicação ser eficiente. Olha o que diz no texto de Tiago 1,19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Pronto para ouvir. Estar pronto. Esse estar pronto, no original é táxi. E é o táxi de hoje que você vê aí. A ideia é mais ou menos a mesma. É alguém estar pronto para aquilo. Ninguém dá sinal para o taxista, ele para o carro, abaixa o vidro e diz: me aguarde 20 minutos, eu já volto. Se algum taxista disser isso para você, você vai deixar ele falando? Você vai pegar um outro táxi? E dentro do casamento você precisa estar pronto. Você tem que ser o taxista. Pronto. Quando a esposa der o sinal, dizer: eu quero falar, você tem que dizer: eu quero ouvir. Quando o esposo disser: eu quero falar, embora seja menor o processo do falar do homem, né? As mulheres gostam de falar, não sei nesta igreja, mas na minha igreja elas gostam muito de falar. Muito. Em casa também elas gostam de falar. Minha casa é tão abençoada que eu tenho lá 3 mulheres. Eu tenho a linda Ágata, eu tenho a irmã Priscila e eu tenho a minha sogra. Crente que é crente tem a sogra em casa. Então, quando elas se juntam para falar, não é brincadeira, elas falam bastante, elas falam. Pois bem, homem fala um pouco menos, mulher fala um pouco mais, mas você tem que estar pronto a falar.
ouvir, perdão, a compreender. Os filhos também são assim, eles querem falar. Alguns falam menos, alguns vocês precisam puxar assunto com ele, inclusive. Mas você precisa dar ouvido, dar atenção, estar pronto. O táxi da sua família. Se você se comprometer, eu sou o táxi, eu estou pronto, pode falar que eu ouço. Eu tenho certeza que a comunicação na casa de vocês será diferente. Provérbios 18:13. O que responde antes de ouvir comete estultícia, que é para a sua vergonha. Se você estiver pronto para ouvir, dê tempo para que a pessoa fale tudo o que tem de falar. Eu vi uma propaganda há um tempo atrás na TV, eu não me lembro qual produto, eu acho que é uma marca de carro, ou de um posto de gasolina, que eles param o carro e o rapaz pede uma informação para quem está do lado de fora. E antes dele pedir a informação, quem está do lado de fora tenta descobrir a informação que ele está pedindo. Ele diz, por favor, e o de fora diz, o senhor quer um táxi, o senhor quer um posto de gasolina, o senhor quer... O que o senhor quer? O senhor é muito devagar. Existem famílias que não conseguem comunicar-se. E geram questões sérias dentro de casa porque não ouviu até o último instante. Uma das regras de comunicação é essa. Quando tiver um interlocutor falando, pare, deixe ele falar até o final. E quem estiver falando, quem estiver comunicando, entenda que quando você parar, você precisa ouvir. Quando você concluir, você precisa ouvir. O problema é que às vezes o problema está crítico com o filho, com o esposo, e aí a esposa começa a falar. E a hora que ela para de falar, o marido diz, agora é a hora que eu vou falar. Ela dá uma respirada bem forte. E ela começa tudo de novo. Ela começa a falar, a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Porque ela quer falar, mas não entendeu ainda que após falar, ela precisa ouvir. Se você quer falar muito aos seus filhos, fale a medida exata, mas depois de falar, ouça o que ele tem para dizer. Ele quer falar com você. Sua esposa quer falar com você, mas o esposo também precisa falar. E vice-versa. Então diz lá no livro de Eclesiastes 3:7, a parte B, tem tempo de estar calado e tem tempo de falar. Tempo de calar-se e tempo de falar. Eu não posso passar por esses tempos ou não respeitar esse tempo. Eu preciso dar atenção. Passa para mim, por favor, para ganharmos tempo. Depois de ouvir, eu preciso racionalizar. Eu preciso entender, compreender o que eu ouvir. Porque nem sempre o que eu ouço de imediato é o que eu ouvi, exatamente. Eu preciso racionalizar aquilo. Eu preciso entender o que foi falado. Eu preciso compreender o que a minha esposa falou. E digerir aquilo. Digerir o que o meu filho tem falado. Digerir o que o meu pai tem falado. Eu preciso colocar o meu coração para fazer esse processo. A minha mente racionalizar de forma a tomar uma decisão, uma atitude, gerando o mínimo de consequências possível. Gerando o mínimo de consequência possível. E quando eu não racionalizo, então eu tomo decisões precipitadas. E às vezes, uma decisão precipitada põe tudo a perder. A palavra precipitada é como a flecha, que ela é lançada e não retorna mais. Então racionalize. Provérbios 21:23. O que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma da angústia. Às vezes o problema fica maior, porque você falou antes de racionalizar. Você falou sem pensar. Você falou sem analisar a situação. Provérbios 17:14. Como o soltar das águas é o início da contenda. Esse versículo é tremendo, é maravilhoso. Como o soltar das águas é o início da contenda. Assim, antes que sejas envolvido, afasta-se das questões. É como uma comporta, como um registro. Eu abro a boca e falo o que não devo. Eu começo a abrir um registro para que a contenda entre na minha casa. Existem momentos que é importante se calar, pegar o banquinho e sair de fininho. E depois resolver.
Existem questões entre eu e minha esposa que eu preciso olhar para ela e dizer: hoje nós não vamos mais tratar sobre esse assunto. Porque você quer ter razão e eu também quero ter razão. E quando todo mundo tem razão dentro de uma casa, ninguém tem razão. Então vamos dar um basta aqui hoje. Vamos racionalizar melhor isso. Amanhã a gente continua. Se você abrir essa comporta, vai ter problema para fechar. Em alguns casos não fecham mais. E aí vira um turbilhão de desafios, de dificuldades, de lutas que você mesmo proferiu. Provérbios 15, 28. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorram coisas mais. Pensa antes de falar. Raciocina antes de falar alguma coisa. Alguém soltou numa rede social certa feita, dizendo: eu gosto das pessoas que falam o que pensam. Eu até respeito a posição dessas pessoas, mas eu não concordo. Eu não nasci para falar o que penso. Eu nasci para pensar e falar o que é melhor para o reino de Deus. Eu nasci para pensar e falar o que é melhor para salvar meu casamento. O que é melhor para a edificação do meu filho, da minha filha. O que é melhor para a edificação da igreja. Então pense antes de falar, e Deus vai te dar uma palavra, porque Deus sempre nos dá uma palavra de saída. Deus sempre nos dá uma palavra de direcionamento que salva qualquer coisa. Eu garanto para vocês, se Deus salvou a minha vida, Deus é capaz de salvar qualquer coisa. Deus é capaz de salvar qualquer situação. Passa para mim, por favor. É preciso drenar o meu coração depois que eu racionalizo alguma coisa. Depois que eu ouço, eu preciso drenar o meu coração para só depois ter uma resposta sobre uma situação. Quando eu ouço alguma coisa, de imediato surge no meu coração uma inquietação. Eu preciso dar o troco. Eu preciso resolver à altura. Eu preciso falar à altura. Eu preciso me posicionar à altura. E a nossa altura não é aqui. Nossa altura é a altura da cruz. É a altura de Cristo. Como Cristo responderia a essa situação? Então eu preciso drenar, porque diz Lucas 6,45, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, ele tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, ele tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Eu não consigo tirar o bem dentro de mim se eu estou cheio de maldade. Eu não consigo transformar uma situação em bênção se eu estou irado com algo. Eu preciso drenar esse sentimento. Eu preciso relevar situações para que eu possa tomar decisões e atitudes certas na vida. Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. A palavra branda muda tudo. Talvez alguém veio buscar uma resposta aqui hoje. Como eu vou lidar com aquela situação amanhã? Eu sinto em falar ao seu coração, falar a você. Responda da melhor forma possível. Abaixe o seu tom de voz, seja coerente nas suas palavras, tenha a atitude que Cristo teria. Até sexta-feira, Deus muda essa história. Deus transforma essa situação. Passa para mim, por favor. O relógio fica lá atrás. Já acabou meu tempo? Não, pastor? Já acabou? Então eu termino aqui. A boa resposta a seu tempo. Provérbios 29 e 20. Tens visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há para um tolo do que para ele. Provérbios 15 e 23. O homem se alegra em responder bem. E quão boa é a palavra dita no tempo certo. No tempo certo, na hora certa. Eu lamento, quem sabe, não falar exatamente o que você gostaria de ouvir. Mas eu venho aqui só falar o que Deus pediu para eu dizer. Eu agradeço ao pastor pela palavra hoje. Talvez vocês esperavam muito mais desse pastor barbudo aqui. Mas se eu conseguir acrescer alguma coisa na vida dos meus irmãos, eu já vou ficar muito feliz. Eu tenho um videozinho de 60 segundos. Que eu quero mostrar para você qual será a reação da sua família depois que você colocar em prática o sermão de hoje. Qual será a reação da sua família depois que você ouvir o que alguém falar.
e depois que você conseguir falar e essa pessoa ouvir. Isso é uma experiência que fizeram com pessoas com necessidades auditivas e que ouviram pela primeira vez. E tem tudo a ver com a sua família essa semana, porque alguém vai ouvir lá pela primeira vez. Então preste atenção como será a reação da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, por favor. Tem um som aí, mas eu acho que não saiu. Tudo bem. Essa sua filha adolescente, ela nunca ouviu. Pela primeira vez, devido a um equipamento, ela está ouvindo a voz da mãe, ouvindo a voz do pai. Pela primeira vez, ela chora em ouvir a voz do pai, e o pai abraça a menina, porque sente que agora ela poderia ser compreendida. Olha o bebê, olha o seu filho aí, rindo, festejando. Poxa, estou ouvindo meu pai. Olha a menina, poxa, estou ouvindo minha mãe. Um bebê, casamento começou agora, você precisa aprender a ouvir. Olha aí, olha o bebezinho, que coisa linda. Essa pessoa viveu tanto tempo sem ter essa percepção. É assim. Existem pessoas querendo ir embora de casa. É só você ficar mais um pouquinho e começar a ouvir. E quando falar, pedir a atenção do outro. Olha só. Chorando, porque está pela primeira vez ouvindo. Você está percebendo a preciosidade da pessoa ouvir. Depois procure no YouTube, você vai achar o vídeo. Se você não tiver, o pastor Segundo depois passa aos irmãos. Essa esposa falando com o esposo. Ele percebeu que a voz dela estava entrando no seu sentido. Ele percebeu que a voz dela estava entrando no seu sentido. Olha só. Meu Deus do céu. Que essa semana a sua casa seja assim, repleta de alegria. Que essa semana o seu casamento seja repleto de alegria. Que esta igreja seja muito abençoada a partir do momento que você parar para ouvir um pouco mais e, com respeito, também dar ao seu irmão a oportunidade de falar. Que Deus os abençoe, pastor Segundo. Posso orar, pastor? Então gostaria de orar com os meus irmãos. Por favor, se coloque de pé em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir, com a permissão do pastor Segundo, se você estiver com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, se reúna com ele aí agora, abrace ele, abrace ela, e por favor, olhe no olho dele e diga para ele: essa semana eu vou deixar você falar bastante, eu vou ouvir o que você tem para dizer. Fala para ele, para ela: tenha paciência comigo, deixa eu concluir tudo o que eu tenho para falar. Meu Pai, muito obrigado pelo poder da Tua palavra. Obrigado por estar aqui, Senhor amado, nesta noite com o meu irmão, pastor Segundo, e com esta igreja, e ter transmitido em poucas palavras o que o Senhor falou comigo. O Senhor me ministrou ao meu coração, dizendo que muitas famílias aqui seriam ricamente abençoadas quando começassem a ouvir mais, compreender mais a necessidade dos seus. Então, Deus, eu levo essa palavra para minha casa também. Eu espero que essa semana o sorriso daquele bebê esteja no rosto do adolescente desta casa. Que o sorriso e as lágrimas emocionadas daquela moça esteja no olhar da esposa. O sorriso e o olhar, Senhor amado, emocionado daquele homem esteja no coração do esposo, simplesmente por perceber que ele é ouvido dentro de casa, que ela é ouvida dentro de casa, e os problemas serão solucionados, porque se o Senhor está conosco, então significa dizer que não é em vão a edificação da nossa casa, porque o Senhor trabalha conosco, o Senhor está lutando juntamente conosco. Abençoe a família do pastor Segundo, abençoe a pastora Fernanda, a sua esposa, a bebê, Deus, tenha da Tua graça sobre eles, que eles possam continuar sendo vitória e exemplos para esta igreja, em nome de Jesus, amém. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Se eu não retornar aqui, os irmãos com certeza me virão na glória. Se os irmãos um dia ou outro quiser me dar a honra de estar aqui de novo, fale com meu amigo pastor Segundo, e eu venho com muita alegria. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Jesus nos deu o sentido da vida, amém? E que usemos então nossos sentidos para trazer vida à nossa casa.
Obrigado, pastor. Que palavra. Olha, eu fui extremamente edificado nessa noite. Quantos aqui foram edificados nessa